aí, sexto ano, beleza? Tranquilo? De volta, né? Aquele álcool em gel, de sempre. Hoje módulo tranquilo, fácil, direto, simples. Módulo 9, África, diversidade étnica, tá? E suas fontes. A gente está abrindo a conversa sobre o continente africano para depois que a gente possa vir a visualizar a maior civilização do continente africano, que a gente geralmente estuda, que é o Egito Antigo, e outras civilizações também. Então, básico, tranquilo. Sabe que se clicar aqui na Gretchen, vai lá para o canal, muito fácil. Bom, definição e a parte da geografia. O estudo das principais características políticas, econômicas e culturais do continente africano. Tem uma imagem ali bonita. De cara, a gente já observa o tamanho do continente africano, correto? O continente africano 5 vezes maior do que o Brasil, correto? Mais de 50 países, né? 54 países. Oceanos Atlântico e Índico, e você tem flora, fauna diversificada, você tem deserto, você tem grande floresta, então, fazendo jus ao tamanho do continente, você também tem a diversidade da flora e da fauna. Então, por favor, acho que eu nem iria começar dessa forma, mas acho que não custa. Tá? África, continente. África não é um país, apesar de que você está visualizando na parte de baixo, aqui ó, um país, aí sim, África do Sul. País, como o nosso, Brasil. E o restante, correto, onde também faz parte da África do Sul, é o continente, é como se fosse a equivalência à América, à Europa, à Ásia, e por aí vai. Então a gente geralmente faz umas certas confusões aí em relação a isso, você não vai mais confundir. Segundo, fala-se muito do continente africano, coitado, né? Agora a gente está enfrentando a pandemia do coronavírus, e veio da China, né? Surgiu lá na China o primeiro caso. Mas geralmente quando a gente fala dessas doenças, a gente passou agora recentemente pelo Ebola, acho que os familiares de vocês devem lembrar mais, e também da África, né? Veio da África. Então geralmente as pessoas têm uma ideia um pouco errada sobre o continente africano. Você encontra países pobres? Sim, você encontra países pobres, mas não a maioria dos países. Você encontra países pobres em outros continentes também. Então a gente tem que ter um certo cuidado ao trabalhar o continente africano. Aqui eu peguei uma foto tirada pela NASA. Não vou saber te precisar o ano, mas acredito que seja de 2012. Mostrando partes do planeta, né? Eles tendem a mostrar partes do planeta à noite. E aí o que tem luzinha, né? O que está aceso, demonstra desenvolvimento de certa forma. Né? Então toda essa área aqui, ó, basicamente, ela é uma área de deserto, é o deserto do Saara, tá? E vai embora. Aqui é interessante você observar essa partezinha aqui, ó, que você tem ali do Egito, né, próximo ali ao Rio Nilo, e você encontra, tá, em outras partes. Repara que, sim, no sul do continente africano é a parte mais desenvolvida, e aí você encontra mais iluminação. Mas eu acho que se fosse tirar hoje em dia, teria mais coisinhas acesas do que nesse momento, mas foi a imagem que eu achei. Na parte da economia do continente africano, eu sei que é um pouco difícil porque é um módulo simples que ele vai fazer só uma abertura, e ao mesmo tempo que ele fala que é um continente diverso, então fica difícil você generalizar. Então ele vai pegando algumas características, né? Então desde o início, dentro do continente africano, as civilizações faziam pesca, caça, coleta, criação de animais, agricultura, o básico, né, do ser humano no planeta. O continente africano ele é riquíssimo em metais preciosos. Então você tem ouro, você tem pedras preciosas, o diamante, mas ele é muito pobre em carvão mineral. E por que o carvão mineral? O carvão mineral, vocês vão estudar no futuro, foi o primeiro combustível da Revolução Industrial. Então para as máquinas, etc., vapor. E o continente africano ele é um continente mais atrasado em relação a essa questão tecnológica e industrial. Então, ao estudar a história do continente africano, você vai entendendo o porquê, né, desse ranking aí dos continentes, o continente africano ficar um pouco para trás em relação aos outros. Então, você já está vendo na imagem ali, né, o tráfico e a escravização de pessoas. Vamos fazer um outro paralelo, tá? A escravidão, vocês já estudaram, né? Estão estudando ao longo do sexto ano. A escravidão é um sistema muito antigo de mão de obra, que inicialmente ele se pautava por guerras. Guerras em qual sentido? Capturando soldados de outra tribo, de outro povo, tá?
tá? Por dívidas. A escravidão ela se baseava nesse sentido, correto? Dívidas e também pela questão da guerra, né? Então funcionou na Europa, funcionou na África também. Depois acontece algo no planeta que a escravidão se torna mercantilista. E aí é quando você já tem exploração marítima, e você vai estudar isso mais a fundo no ano que vem. Mas o continente africano fica marcado por esse estigma da escravidão, uma vez que milhões de escravos foram retirados da África e levados para outros locais do mundo, inclusive Brasil aqui e América, onde a gente se encontra. E muito se fala que os portugueses não escravizaram ninguém, eles já encontraram escravizados. Né? Vamos fazer um paralelo muito grande aí, quer dizer então que se você não capturou, então você não vai torná-lo escravo. Então, comprar e utilizar não se torna um escravo. Então é um pouco estranho pensar dessa forma. É lógico, existiam brigas entre as tribos, entre os povos, existia escravidão. Mas quando ela passa a ser mercantilista, aumenta-se a procura pelos escravos, dá-se uma noção de moeda para eles, né, de valor, e aí você tem um aumento dessa escravidão. Então, até hoje a África fica ainda com esse resquício, porque você encontra ao longo da história dela muitas intromissões de outros continentes, de outros povos. Então você consegue botar dois grandes momentos de colonização dentro da África, né, século XV com a expansão marítima, e depois lá no 19 para o 20, quando você encontra o imperialismo. Tu vai estudar isso no 9º ano. Então o continente africano é sempre muito bagunçado, né, em termos das suas etnias, de brigas, confusões e tráfico de escravos. As pessoas são arrancadas do seu local, as riquezas arrancadas. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Na imagem, vocês vão observar, eu botei a escravidão africana pela própria escravidão, correto? Você não vê aqui vestimenta de homens portugueses ou de homens europeus, não, você não vê. Tá? Então, para você ver que era sim uma instituição já utilizada, mas mesmo assim quem compra o escravo, né, utiliza o escravo, precisa também receber a crítica nesse sentido. E ao longo do processo que vai se tornando comercial, aumenta-se a procura. Antes era só uma briga entre tribos, uma venceu, pegou, escravizou, normal. Acontecia. Outra coisa é você criar briga para conseguir escravos. É isso que estava sendo fomentado, estava sendo incentivado. Então eu coloquei essa imagem para a gente ver as principais rotas do tráfico negreiro. Então você tem ali, ó, Luanda, Benguela, tá? A galera de Luanda indo para a América do Norte. Aqui no Brasil, muita gente de Cabo Verde, São Jorge da Mina, Benguela, tá? Mombasa. Tá vendo aqui, vindo muito para o Rio de Janeiro, Salvador, correto? Abastecendo a América do Sul, enquanto outros da América Central, com as Antilhas, produção de cana-de-açúcar, América do Norte, tá? Os Estados Unidos, principalmente o algodão. Então aqui cana-de-açúcar, né? E perto para cima o algodão, além do tabaco também. Mas você também encontra em outras partes, ó, Constantinopla, Cairo, né? Uma expansão também desse tráfico negreiro para outros caminhos, mas vocês vão estudar muito ainda sobre tudo isso aqui, ó, toda essa chegada desses escravos, etc. Vocês vão estudar ainda, mas causa esse estigma no continente africano. Bom, chegando aí no último slide, a gente observa na questão política diferentes formas de organização. Você tem pequenas tribos, até cidades, até impérios. Então você vai estudar, por exemplo, os Bantus, você vai estudar sobre os Berberes, que têm organizações bem diferentes, até chegar na organização do Egito Antigo, que foi um império gigantesco. Então, por ser diversa, várias formas. Em termos de cultura, muita diversidade. Hoje o continente africano ele tem uma entrada no islamismo muito forte também, na parte do norte da África. O islamismo muito forte, principalmente na questão do Egito também, hoje em dia. E mais de 1.500 dialetos, com mais de 800 etnias também, de povos diferentes. Então, geralmente assim, né, quando você escuta a palavra África, qual é a imagem que surge na sua cabeça? Eu quero que você responda aí para você mesmo de forma sincera, ou que você pergunte para os seus familiares. Né? Quando vem África, qual a imagem que surge na cabeça? A gente já tem um estereótipo montado, né? A gente já tem uma ideia pré-concebida sobre tudo, correto? Então, sei lá, se de repente um gringo lá, o pessoal lá na Europa, se faz essa pergunta, mas coloca Brasil, o cara já imagina talvez certas coisas do Brasil, mas que não nos definem. Samba, futebol, churrasco, né? Nem sempre todo mundo gosta desse tipo de coisa.
Então, qual é a imagem que vem, né? Sendo sincero, a maioria das pessoas imaginam uma imagem de fauna, uma imagem mostrando savana, mostrando leão, zebra, porque geralmente é o que se pensa em relação ao continente africano, se não quando pensa na questão das doenças, a questão da pobreza. Então, geralmente essa é a imagem que vem na cabeça das pessoas ao falar sobre África. Vocês, eu não sei, sou péssimo em conta, mas não sei se vocês eram nascidos não, mas tivemos uma Copa do Mundo na África do Sul, um dos países, né, que fazem parte do BRICS, os países subdesenvolvidos que, né, tendem a se desenvolver, o Brasil faz parte também. E muita gente criticando, dizendo como a Copa do Mundo seria uma Copa do Mundo na África, se eles não têm nem o que comer. Então eu escutei muito sobre isso, se eu não me engano foi 2006, não sei, 2010 essa Copa, 2010. Vocês estavam acho que nascendo por aí mais ou menos, tá? E é um absurdo, porque a África do Sul é um dos países mais ricos do mundo, tá? Então, por exemplo, essa foto, sei lá, você poderia falar, isso aí é Europa, pode ser até mesmo no Brasil, tá? Mas isso era a África do Sul, a cidade de Durban, correto? Eu poderia pegar outras, Nigéria também muito urbanizada. Geralmente a gente não pensa nessa urbanização. Então, continue, estou fazendo um convite para que vocês possam estudar mais a fundo o continente africano. Nós vamos estudar a história dele com as grandes civilizações, mas é um continente muito diverso, muito rico, muito importante e que cada vez mais vem crescendo, né, dentro das suas dificuldades, como qualquer outro continente também enfrenta. Então, se eu mostrasse essa imagem, né, se você mostrar essa imagem só mostra a imagem para um familiar seu e pergunta assim, qual continente você acha que é dessa foto, né? A cidade de qual continente? Olha, a maioria não vai chutar primeiro a África, não. Beleza? Vai falar uma América, pode falar Europa, quem sabe lá em terceiro alguém possa vir a falar África, né? Podem falar Ásia, mas geralmente não é o que vem na cabeça, porque a gente já tem esse estigma, e esse módulo, apesar de pequeno, bem direto, objetivo, ele serve justamente para isso. As atividades estão aí, praticando aprendizado, aplicando conhecimento. Mas eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês o livro. Aqui, ó, página 203. Tá. Ele é pequeno também, são pouquíssimas páginas. Mostrando aqui, olha que interessante, ó. A número 2, capital da Namíbia e Nigéria. Beleza? Ó, olhando aqui a número 1, a maioria das pessoas não relacionariam ao continente africano, porque não é o que vem na imagem, não é o que você está acostumado a ver na televisão, nos Discovery Channel da vida e etc. E aí ele vai falando sobre as organizações, como eu disse, né, envolvendo a questão da escravidão, o ouro, a riqueza, a chegada dos árabes. E é basicamente isso, não tem muita diferença não. Essa parte aqui de importância oral eu vou explicar um pouco melhor no nosso encontro online. Acho mais interessante a gente observar isso aqui, né, ao vivo, conversando, e a gente chega nos exercícios. Beleza? Bom, vou ficar por aqui. Tranquilo? Próximo módulo é um módulo maior. Tá? O próximo módulo vai ser dos Berbers, Yorubais e Bantus. E aí sim, depois chegando no Egito, aí um módulo um pouquinho mais extenso. Valeu? Grande abraço.